Olá, estudante! Seja bem-vindo ao Tira Dúvidas, nosso encontro diário e ao vivo com os professores do programa Se Liga na Educação. Na manhã de hoje, nós assistimos mais algumas aulas da área de Ciências Humanas. Respeitando o distanciamento social, teremos apenas 2 professores por bloco. Nesse primeiro bloco estão aqui comigo os professores de História, o Clédson Pereira e a Viviane Soares. Sejam bem-vindos, professores! Gostaria também de agradecer a presença dos nossos intérpretes de Libras, o Gilbert Santos e a Mariana Tupinambá, que está nesse bloco com a gente. Então é isso, agora é com você. Os nossos canais de comunicação já estão abertos para receber a sua pergunta. Ligue para o nosso telefone fixo 31 3254 3009 ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Lembrando que a programação completa do Se Liga na Educação está no nosso site, no endereço que aparece agora na sua tela. Enquanto você envia suas perguntas, vamos relembrar os temas das aulas de hoje? Vamos começar com a professora Viviane. Professora Viviane, tudo bem? Tudo bem, Dani. Conta pra gente aí, quais foram os temas das aulas de hoje aí nessa primeira semana do ciclo 5? Joia, bom dia a todos que estão nos assistindo. Hoje nós tivemos 4 aulas, né? Nossa primeira aula foi sobre racismo e cidadania no Brasil. A segunda aula foi a respeito da segunda Revolução Industrial. Na nossa terceira aula, a gente trabalhou com sindicalismo no Brasil. E para o terceiro ano também, a nossa outra aula foi a respeito do estado de bem-estar social. Obrigada, professora Vivi. Tudo bem, professor Clédson? Tudo bem, Seja Dani. bem-vindo, né, ao nosso Tira Dúvidas, ao nosso Se Liga. Conta pra gente aí, quais foram os temas das suas aulas? Bom dia. Hoje nós tivemos 2 aulas, uma falava da presença da Ordem dos Jesuítas no Brasil, que tinham como objetivo mundial a expansão da fé católica e o combate ao protestantismo e que vieram ao Brasil lá no século XVI, no início da colonização, justamente para catequizar a população nativa e educar os colonos sob a fé católica. A aula para o 9º ano fala de um período convulsivo da redemocratização do Brasil, que vai de 45 a 64, num período que vai vigorar um conceito político chamado populismo no Brasil. Obrigada, professor Clédson. Agora que já relembramos as aulas da professora Viviane e do professor Clédson, vamos passar para as nossas perguntas. Nossa primeira pergunta de hoje é uma dúvida de 7º ano. Professor Clédson, o que significa trabalhar por excedentes nas missões? Entender as missões significa perceber que esses padres jesuítas reuniam nessas missões, nesses agrupamentos de indígenas, para trabalho nas lavouras, gerando lucro para os próprios padres. Os indígenas brasileiros não tinham como hábito produzir mais do que necessitavam para a própria subsistência. Então, trabalhar por excedente significa produzir mais do que ele precisa. Nas missões, trabalhar por excedente significa para o padre jesuíta vender este excedente, comercializar este produto que o índio ou o indígena passa a produzir, algo que não era habitual em sua cultura. Ok, obrigada. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de ensino médio. Professora Vivi, por que Getúlio Vargas ficou conhecido como pai dos pobres? Então, Dani, a gente faz uma referência muito grande a Vargas por causa, né, da sua política trabalhista como pai dos pobres, né? Então, ele passa a história, tanto com essa denominação, né, de pai dos pobres, mas ao mesmo tempo ele é chamado também de mãe dos ricos, né? E toda a política trabalhista que foi desenvolvida, né, as leis que foram aprovadas, isso faz com que ele tenha, ele seja chamado e conhecido assim. Eu sempre gosto de problematizar que a gente precisa entender que
as leis trabalhistas, elas não surgem apenas de um esforço e uma boa vontade de Vargas. A gente precisa entender que muito antes delas serem aprovadas, a gente tem um longo histórico de luta, né, de movimentos dos trabalhadores, mas o fato de ele ter dado aí, né, legitimidade a esses direitos, ele ter contribuído para que houvesse uma consolidação das leis trabalhistas, né, faz com que ele seja chamado de pai dos pobres. Mas a gente pode pensar assim, a maior parte dos trabalhadores eram, sim, pessoas mais necessitadas, né, precisavam desses direitos, mas nunca entender esses direitos como um ato somente de bondade, né, mas sim como um ato de que era necessário, que era um caminho que precisava ser feito e as lutas já eram muito grandes por isso. Então, o título é bem referente, assim, à questão da legitimação, da consolidação de leis que davam direitos aos trabalhadores, né, direitos que pertencem aos trabalhadores. Ok, vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de ensino fundamental. O que é populismo? Populismo é um fenômeno político muito comum na América Latina, onde o líder ou o presidente de um país, ele se aproxima da classe mais pobre, se aproxima da camada mais necessitada, gerando a essa camada benefícios, querendo ganhar, de certa forma, a popularidade e a confiança dessa camada mais pobre, para que ele possa exercer ações políticas voltadas aos interesses particulares de uma elite dominante, sem ser questionado por essa população. O Getúlio Vargas, citado aqui pela professora Vivi, é um dos maiores exemplos de governos populistas que o Brasil já teve. Os direitos trabalhistas, CLT, é uma ação populista, porque ele vai dar a essa população trabalhadora direitos e essa população trabalhadora não vai questionar o fato de, às vezes, ele ser um grande ditador. Este populista, este governo populista, sempre vai dar a essa camada trabalhadora, a camada necessitada, aquilo que ela precisa para aquele momento, para evitar uma contestação maior das ações de interesse de grupos dominantes, grupos de elites, a qual este líder faz parte. O populismo no Brasil vai passar de Vargas, de Dutra, até João Goulart. Todos estes presidentes vão ter ações populistas, vão conquistar a confiança da camada popular, da camada mais pobre, e praticamente não vai haver contestação sobre suas ações. Excelente, professor. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de primeiro ano. Professora Viviane, as cotas em universidade para negros podem ser vistas como uma política afirmativa? Então, quando a gente foi trabalhar, né, no primeiro ano, a gente trabalhou tanto a questão da cidadania quanto a questão do racismo no Brasil. Então, nós fizemos um histórico, né, desde o processo aí de escravização, né, a abolição, as ações tomadas após a abolição, e a gente consegue perceber ou analisar, né, esse desenvolvimento histórico, que não há políticas eficientes de inserção do negro na sociedade, não há políticas suficientes, né, que façam valer aí, que corrija, né, as questões que são provocadas tanto pela escravização, tanto pela forma como aconteceu a abolição, quanto por, vamos dizer assim, teorias utilizadas, né, dizendo de uma suposta superioridade dos brancos. A gente fala sobre darwinismo social, por exemplo, como que isso é divulgado como uma forma de legitimar a dominação. Então, hoje nós falamos muito sobre o movimento antirracista, a gente fala aí a busca por medidas afirmativas, né? Ou seja, medidas que visem, né, acabar com essa situação de segregação, de preconceito, de discriminação. Quando nós falamos que as cotas, elas fazem parte dessas ações afirmativas, é justamente porque elas têm, né, dentro da aplicação desse sistema de cotas, a busca de realizar um reparo, né, daquilo que ao longo da nossa história
história, né, o nosso sistema adotado acabou causando a parcela da população. Assim como as cotas é uma maneira de correção que ela divide opiniões, né, vamos dizer assim, e aqui o objetivo não é dizer se é a favor ou contra, mas entender essa política dentro das políticas afirmativas, ou seja, dentro da busca pela correção. Espera-se que ela não seja algo eterno, né, que ela seja um momento de correção mesmo, assim como outras medidas também, elas sejam, né, contribuam para isso. Então, a gente citou na aula sobre movimentos antirracistas, grupos de conscientização, né? Então, a gente tem várias medidas, aprovação de leis, né, que vão punir, que vão criminalizar as práticas de racismo. Tudo isso a gente entende como políticas afirmativas justamente porque elas estão buscando a correção, buscando esse reparo, né, a alteração nessa característica que é muito forte no Brasil, né, que dificulta muito o exercício da cidadania. Obrigada, professora Viviane. A nossa próxima dúvida veio da Escola Estadual Newton Amaral, é de uma estudante do 7º ano, é a Gemily Rosa, do município de Betim. É professor Clédson. Professor Clédson, a Gemily quer saber o seguinte: por que os bandeirantes paulistas tinham preferência em capturar indígenas residentes nas missões jesuíticas? Ótima pergunta. O que eu falei com vocês anteriormente era o seguinte: os jesuítas faziam aglomerações de apresamento de indígenas para trabalhar em lavouras. E, inicialmente trabalhando nas lavouras, gerando lucro para esses próprios jesuítas. Os bandeirantes paulistas queriam aprisionar indígenas para o trabalho na lavoura. Como eu falei na pergunta anterior, o nativo que reside na missão, ele tem o hábito de trabalhar por excedente. Então, ele já vai trabalhar gerando um produto que pode ser comercializado por quem o domina. Os bandeirantes paulistas vão dar preferência aos nativos que estão presentes nas missões porque eles sabem trabalhar por excedente, vão produzir mais e gerar mais lucros, mais dividendos aos colonos, aos bandeirantes que os aprisionarem. Ok, obrigada, professor. Nossa próxima dúvida também é para você. É do Luiz Fernando Ayala. Ele é de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. O Luiz Fernando sempre participa aqui do Tira Dúvidas com a gente. Ele é estudante do 7º ano. Ele quer saber por que Getúlio Vargas governou novamente o Brasil. Getúlio Vargas volta ao poder em 1950. Vargas sai do poder, ele renuncia antes de ser deposto em 45. Entretanto, nas eleições seguintes, ele democraticamente é eleito deputado e começa a criar um ambiente propício para a volta dele nas eleições de 1950. Como eu falei, pelo populismo que ele exercia, ele detinha uma popularidade muito grande na camada mais pobre, na camada trabalhadora, por causa das leis trabalhistas. Esse candidato em 1950, numa coligação do PTB com o PSP, com a ajuda de Adhemar de Barros, que era um político muito forte em São Paulo, e volta eleito. Na carta testamento que ele deixa, ele fala: voltei ao poder pelos braços do povo, ou seja, ele foi eleito pelo povo. Ok, obrigada. Entendido aí, né, Luiz Fernando? Vamos para a próxima, no telão. Nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de 2º ano. Professora Viviane, quais as principais diferenças entre a primeira e a segunda Revolução Industrial? Então, nós tratamos desde a fonte de energia, né, que a gente tem na primeira Revolução Industrial, a utilização do carvão. Na segunda, nós já temos o uso da energia elétrica, né, do petróleo. A gente pode falar de um grande desenvolvimento na siderurgia, né, a gente pode tratar da substituição do ferro pelo aço. Podemos falar na questão da comunicação também, é um avanço muito grande, né, o desenvolvimento de meios de comunicação como o telefone. A outra área também, que é a área de transporte, a gente fala aí, né, desenvolvimento de automóveis, isso também marca bastante esse período da segunda Revolução Industrial. Ok, obrigada. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de 9º ano. Professor Clédson, por que Vargas teria preferido o suicídio? Pergunta interessante. Vargas comete suicídio em 1954 porque ele não tinha mais como se sustentar no governo, estava sendo acusado de tentar matar Carlos Lacerda. Os militares se voltam contra Vargas novamente e iriam depor, tirar ele do poder.
Vargas, ele era um homem extremamente orgulhoso das ações que ele tinha realizado enquanto líder, enquanto estadista dessa nação. Uma vitória possível, uma vitória simbólica possível de Vargas sobre todos aqueles que estavam, de certa forma, perseguindo, era sair de uma forma que ele iria comandar. Ele não iria ser deposto, ele não iria renunciar, ele não iria sair como o grande vilão dessa história, apesar de ter cometido ações que indicam que ele poderia ter sido o vilão dessa história. Então, ele prefere o suicídio para ficar no imaginário popular como aquele presidente que preferiu morrer em nome do Brasil, como ele fala, saio da vida pública para entrar para a história, fica no imaginário popular como o maior estadista da nação brasileira. E as pessoas que acusavam ele de assassinato, que ele estava perdendo a sua popularidade, de repente passam a chorar a morte de agora esse talvez grande presidente do Brasil, principalmente populista. É uma forma de populismo, de permanecer no imaginário popular, mesmo sendo um ditador, ter cometido prisões arbitrárias, ter mandado uma mulher grávida para morrer no campo de concentração nazista, mas a partir do momento que ele decide se matar na cadeira da presidência, as pessoas esquecem esse fato ruim da vida dele e passam a pensar somente naquele grande herói, entre aspas, da sociedade brasileira. Entendido. Vamos para a próxima dúvida. A próxima dúvida é uma dúvida de terceiro ano. Professora Viviane, Vargas é o maior responsável pelo surgimento das leis trabalhistas? Então, é bom que o nosso assunto está indo né, no mesmo sentido, né, professor? Está casando. E é interessante a gente falar a respeito do suicídio, né, como que ele puxa o tapete da oposição, né? A oposição que crescia para cima dele, e ao morrer ele acaba fazendo com que a população se volte contra aqueles que o perseguiam. Mas com relação às leis trabalhistas, né, e aí a gente pode falar desse histórico que faz com que ele se torne esse grande líder, né, e faz com que a história dele seja eternizada aí. Eu sempre falo, a gente já teve a oportunidade de tratar aqui, né, hoje sobre o tema, né, que muito antes da chegada de Vargas ao poder, a gente tem um processo muito grande de luta por direitos trabalhistas, né? Então, a gente tem movimentos, a gente pode citar a Greve Geral em 1917, que não é o primeiro movimento, né? A gente tem aí até mesmo notícias que no período imperial a gente já tinha movimento aí de trabalhadores. Mas o fato é que todos esses movimentos, essas manifestações, a organização, né, em grupos operários, que mais tarde se tornam um sindicato, eles deixam claro que existem uma série de direitos que são negados aos trabalhadores, né, e que é preciso fazer com que eles sejam, né, concedidos. Então, a gente tem aí uma luta por melhores condições de trabalho, por melhores condições de vida, por segurança, que ela já vem acontecendo. E é um movimento que não acontece só no Brasil, a gente tem esse crescimento em outros lugares também, e Vargas, estando no poder e tendo conhecimento do crescimento do movimento operário, ele toma medidas que não é só para beneficiar os trabalhadores, mas é como uma manobra política também. O professor Clédson falou anteriormente, né, de como a política trabalhista ela é utilizada como uma forma de disciplinar o trabalhador, de impedir a grande oposição, né? Então, a gente precisa reconhecer que é concedido, né, que ele vai legalizar, né, esses direitos, ele vai fazer essa consolidação das leis trabalhistas, sim, né, é no governo de Vargas, isso a gente não tem como dizer que não, né, mas a gente sempre tem que provocar essa reflexão. Ele não pode ser visto como o único responsável, sendo que a atuação dos trabalhadores nesse processo, ela é muito importante e tem que ser considerada. Eles não podem não ter conseguido imediatamente, né, o resultado das suas ações, mas é um processo que vai fazer com que esse grupo ele seja aí, né, alvo de atenção, da busca aí da concessão, evitar o choque com esse grupo. Então, ao longo do período que o Vargas governou, há uma preocupação muito grande de evitar a oposição do grupo dos trabalhadores, de trazer os trabalhadores para o lado dele, por isso a concessão desses direitos trabalhistas. Obrigada, professora Vivi. A nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de 9º ano. O que é plano piloto? Plano piloto, para quem já foi em Brasília, JK, Juscelino Kubitschek, enquanto presidente, ele construiu a nova capital, a cidade de Brasília. O Oscar Niemeyer, que era o principal arquiteto, ele constrói
toda Brasília, toda aquela área urbana de Brasília, no formato de um avião. Por isso que se chama plano piloto. Se você tiver curiosidade e jogar aí no Google Maps e pegar a imagem aérea de Brasília, ela tem um formato de um avião. Se você escutar a Legião Urbana, uma música que fala, fez amigos, frequentava a Asa Norte, que significa a Asa Norte do plano piloto lá de Brasília. Realmente Brasília tem um formato de um avião. Obrigada, professor Clédio. A nossa próxima dúvida também é para você. O aluno preferiu não se identificar. Professor, poderia explicar o que eram as bandeiras e as monções no movimento de interiorização do território brasileiro? Bandeiras e monções. As duas eram expedições inicialmente promovidas pelos colonos bandeirantes, colonos paulistas, que saíam da vila de São Paulo para aprisionar indígenas. Os bandeirantes tinham a preferência de aprisionar indígenas por solo. Então, adentravam o chamado sertão, e quando eu falo sertão, não estou falando da área seca do Nordeste, estou falando do interior do Brasil. Você tem que lembrar que, a princípio, o terreno da colônia brasileira pertencente a Portugal fazia apenas a costa brasileira. Ali na linha imaginária do Tratado de Tordesilhas, o interior do Brasil, a grande parte, teria pertencimento à Espanha. O bandeirantismo vai romper com esse tratado, com essa linha imaginária, com o intuito de procurar nativos, invadir as missões e vai interiorizar a colônia. Em cada região que esses bandeirantes vão se fixando, vão firmando cidades. Minas Gerais, ela é formada a partir do movimento bandeirante. Várias cidades mineiras têm nomes de bandeirantes. Mateus Lemes, Borba Gato, Anhanguera, são todos nomes de bandeirantes. As monções eram expedições que saíam de São Paulo em direção à região centro-oeste por via dos rios e iam chegando até a região centro-oeste. Uma das maiores ações das monções é a descoberta de ouro naquela região. Excelente, professor. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de terceiro ano. O que significa a expressão trabalhador disciplinado? Então, essa expressão está muito relacionada, né, ao desenvolvimento do sindicalismo no Brasil. E muito relacionado ao que a gente já falou, que é a respeito da forma como Vargas conduzia sua política para agregar os trabalhadores, né, em se colocar como uma pessoa que oferecia vantagens a esses trabalhadores. Bom, a ideia do trabalhador disciplinado, ela vai aí, né, ao encontro dessas ideias de evitar-se a oposição. Como se aquelas concessões trabalhistas que fossem feitas fosse um meio de negociar, né? Então, o sindicalismo, nesse momento, ele é muito atrelado às ideias do governo. A gente até chama de sindicalismo pelego. E era muito importante que o trabalhador estivesse relacionado a esses sindicatos para que ele obtivesse algumas vantagens, né? Então, fica muito conhecida a expressão trabalhador disciplinado, né? E justamente é o trabalhador sindicalizado, aquele que está submetido ao sindicato, que esse sindicato está sendo controlado pelas forças governamentais. Mas, uma vez que algumas concessões são feitas ao trabalhador que está no sindicato, né? O trabalhador que é sindicalizado, isso faz com que esse trabalhador ele busque associar o sindicato para ter acesso a esses benefícios. Eu até comentei na aula que tinha um texto, né, na carteira de trabalho inicial que falava que pela carteira de trabalho podia-se saber quem era o trabalhador. Se ele era como uma abelha que pousava de flor em flor, ou se ele era uma pessoa que se esmerava, que continuava no mesmo trabalho, que mostrava, né, que conseguia permanecer, que era de confiança. E aí até associava o caráter do trabalhador com a permanência dele no mesmo emprego. Quando a gente vê um texto desse numa carteira de trabalho, isso fica muito claro para a gente que é o trabalhador disciplinado, né? O trabalhador não está satisfeito. Trabalha numa fábrica, numa empresa, não está satisfeito, ele quer mudar. Mas ele pensa, nossa, eu vou mudar, quer dizer, eu vou ficar igual a abelha, de flor em flor, eu vou perder minha credibilidade. E a gente vê que isso é tão forte que até hoje nós escutamos a expressão, mudei de emprego, sujei minha carteira. Nossa, mas eu fiquei um mês só no meu trabalho, sujei minha carteira. A gente ouve isso muito, né? E isso também nos remete a essa ideia que foi sendo aí, né, como diz, isso vai sendo reproduzido e as pessoas vão assimilando. Eu preciso
preciso mostrar que eu consigo permanecer no trabalho para mostrar qual trabalhador eu sou. E isso foi muito presente no período varguista. Esse é o trabalhador disciplinado que se esperava e as pessoas muitas vezes não reclamavam por melhorias, não buscavam melhores salários, né? Não mudavam de emprego justamente para não parecer que ela não era aquele trabalhador ideal, que é esse trabalhador disciplinado que a gente está tratando. Excelente. O professor Clédson ficava o tempo todo assim, ó, balançando a cabeça, dando ok ali. Concordo. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de 7º ano. O que foi a campanha da legalidade? Campanha da legalidade. Quando João Goulart tenta assumir a presidência do Brasil após a renúncia do presidente Jânio Quadros, grupos da UDN, grupos conservadores, os militares tentam impedir a sua posse. Leonel Brizola, cunhado de João Goulart, então governador do Rio Grande do Sul, vai lançar uma campanha para que se cumpra a lei. Qual é a lei? O vice tem que tomar posse no lugar do presidente que renunciou. Então ele lança essa campanha, chamada campanha da legalidade, para exigir que a lei fosse cumprida e que João Goulart fosse empossado como presidente do Brasil. Obrigada, professor Clédson. Vamos fazer aquele pequeno intervalo. Aproveite e participe do Tira Dúvidas de Ciências Humanas, que no próximo bloco contará com a participação da professora Tassiana Brasil, de Ensino Religioso, e da professora Viviane, que continua com a gente. Eu agradeço a presença do professor Clédson. E você, estudante, continue mandando suas dúvidas no nosso telefone fixo ou enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Até já!